Bom dia a todos. Já estamos no nosso horário, 9 horas. Vamos dar início à sessão na 10ª turma. Desejo a todos um bom trabalho. Vou pedir ao secretário, doutor Guilherme, para fazer o pregão da sustentação oral no processo físico. Por favor. Bom dia. Iniciamos pelo processo número 30 da pauta, é o RO 633-2014, cuja relatoria do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque e revisão da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Recorrentes Banco do Brasil S.A. e Lenimar Aleixo da Silva Souza. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, nesse processo e nos próximos 4, o doutor Júlio César Valadares Dutra, pelo reclamante recorrente. Muito bem. Bom dia, doutor. Eu vou passar para o colega Alexandre para fazer a declaração do voto dele. Pois não. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamado e pelo reclamante, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso do autor e dou parcial provimento ao apelo do reclamado para determinar que no cálculo das horas extras e reflexos seja aplicado o entendimento contido na OJ 394 da SDI 1 do TST, a incidência do divisor 180 no cálculo das horas extras deferidas na origem e que a gratificação semestral não integre a base de cálculo das horas extras. Mantém o valor da condenação porque é compatível. Meu voto, presidente. Doutor, o senhor tem a palavra? Bom dia. Bom dia. Inicialmente, eu vou iniciar pelo divisor, que é uma coisa chata, certo? Mas nós não vamos desistir facilmente desse divisor 150 para os bancários. Certo? Bem devemos. No caso em tela, todos nós sabemos que a SDI proferiu no final do ano passado uma decisão dispondo sobre a aplicação do divisor 180 e o 220 para os bancários. Alterou uma decisão que havia há pouco tempo alterado a redação da súmula 124. Este processo, que ainda está no TST, ainda não transitou em julgado. Já houve interposição de embargos de declaração pelas partes e vai haver muita discussão nesse processo, inclusive uma discussão sobre a nulidade daquele julgamento, que foi abordado, inclusive, por alguns ministros que restaram vencidos. Um dos exemplos é o doutor José Roberto Pimenta Freire, que pediu, inclusive, para juntar o voto de divergência dele nos autos, e consta nos autos o voto de divergência dele, certo? Por quê? A sessão de dissídios do TST não poderia dar uma decisão, inclusive com teor de modulação daquela decisão, antes de passar pelo pleno do TST. Existe um regimento interno do TST que fala que qualquer alteração de súmula ou cancelamento de súmula, primeiro tem que passar pelo pleno, para depois ter uma decisão, inclusive com teor de modulação da decisão. A SDI não poderia ter passado antes do crivo do TST, dado uma decisão que proferiu, inclusive alterando a redação de uma súmula que ainda está vigente. Nós continuamos interpondo recurso de revista por violação à súmula, porque a súmula ainda continua vigente. Até que o TST, o pleno do TST, aprecie a questão, e aprecie inclusive a questão da modulação, nós entendemos que ainda é aplicável o divisor 150, porque aquela decisão da STI ainda não transitou em julgado. Ainda vai haver discussões quanto a essa questão. No que tange a gratificação semestral, também entendemos que ela deve integrar, sim, a base de cálculo das horas extras, vez que, no caso do Banco do Brasil, ela é habitual. Ela não é uma gratificação que é paga de 6 em 6 meses. Pelo contrário, ela é uma gratificação que, embora tenha a nomenclatura de semestral, ela é paga mensalmente. Inclusive, o Banco do Brasil, em 2014, salvo engano, integrou essa gratificação semestral na remuneração do empregado. Então, até 2014, o empregado recebia mensalmente a parcela de gratificação semestral nos contra-cheques. A partir de um certo momento, o Banco do Brasil, vendo esse erro que estava causando demandas trabalhistas, pedindo essa incorporação na base de cálculo das horas extras, o Banco do Brasil pegou a gratificação semestral e entregou no salário. Então, a partir de 2014, não tem problema mais, porque ela já foi integrada à remuneração do empregado. Mas, no período passado, a gente ainda continua requerendo que ela, por ser semestral, mas com pagamento mensal, integre a base de cálculo das horas extras, conforme tem entendido o próprio TST em várias decisões. Razão pela qual vem requerer que seja negado provimento ao apelo empresarial e dado provimento ao apelo obreiro. Obrigado pela atenção. Tá certo. O período anterior, só que é a integração. A colega Gisele é a revisora
Como vota, doutora? É só um instante, perdão. Doutor Alexandre, quer fazer alguma manifestação? Não tem necessidade, a matéria já conhecida, que a gente já que é. sabe, né, a gente até compreende os argumentos do doutor quanto à questão do julgamento da SDI, mas por disciplina judiciária, enquanto não houver uma declaração pelo próprio TST de que aquela decisão não é mais eficaz, a gente tem que aplicar. Nós temos que submeter ao regime dos precedentes. Doutor, conforme a doutora Gisele falar, aí se eu quiser a manifestação, fica à vontade, doutora Gisele. Tá. Eu estou de acordo com o relator, exceto no tocante à compensação da gratificação de função, que eu entendo que esses casos são semelhantes aos casos da Caixa Econômica Federal, OJ 70, então eu daria provimento para compensar a gratificação de função recebida. Inclusive, eu falei que o doutor Alexandre trouxe, tem outros julgados dessa 10ª turma, nesse mesmo sentido, dando a compensação da gratificação de função. Eu não voto, não, mas eu não faço, a senhora está fazendo referência à turma, como eu sou titular da turma, eu não faço, não, tá? Eu vi vencida da doutora não Thaís, só não faço, quando eu ainda mando integrar a base, depende da composição. Depende Só da para composição, esclarecimento, eu Vossa Excelência. também já participei de outro julgamento dessa mesma matéria, nessa turma, e que foi Esse divergiu nesse de mim. sentido. Isso. Mas eu confesso até que estou tendente a reexaminar a questão, mas por hora, até por coerência com outros julgados meus nessa turma e em outra, eu ainda vou manter o meu posicionamento. Eu ainda vou dar uma situação de conforto para Vossa Excelência, que alterando a composição, Vossa Excelência não ficará só. Fica não, quem fica sou eu. Eu citei, foram os que a Sem querer doutora lembrar o Thaisa, ditado. como relatora, determinando a compensação. Vencido, não convencido. Doutor Vitor, sua manifestação em relação às divergências da doutora Gisele? É isso, né? É isso. Eu respeito o ponto de vista, mas estou votando da mesma forma do doutor Alexandre. Ok. Então, o voto fica, por maioria, vencido a doutora Gisele nos pontos da sua divergência. Doutor, mais outro, né? Sim, exato, é o 39 da pauta, o RO 1430-2014. A relatoria permanece com o doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, a revisão, doutora Gisele de Cássia Veredes Macedo. Doutor Alexandre, sua proposta, por favor. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, acolho a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para o exame do julgamento e julgamento do pedido de repercussão das horas extras no plano de aposentadoria privada da Previ, extinguir no processo sem resolução de mérito quanto ao mesmo, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que os reflexos decorrentes das horas extras deferidas em 13º salário, férias gozadas, licença-prêmio e abono assiduidade percebidos integrem a base de cálculo do FGTS. Esclarecer que as horas extras já quitadas não poderão ser deduzidas do valor a ser apurado referente à 7ª e 8ª horas extras diárias deferidas judicialmente. Dou provimento parcial ao recurso do reclamado para excluir da base de cálculo das horas extras a gratificação semestral, determinar a incidência do divisor 180 no cálculo das horas extras deferidas na origem, mantendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, estabelecer que a cota-parte devida pelo empregador ao INSS não integra a base de cálculo dessa parcela. Mantém o valor da condenação porque ainda é compatível. Doutor, a palavra. Sim, excelência. No caso em tela, eu vou me ater a reiterar a questão da gratificação semestral, que entendemos pelo fato dela ser paga mensalmente, ela deve integrar a base de cálculo das horas extras. No que tange a doutora Gisele, a revisora, a questão da compensação, nós entendemos que ela não é aplicável ao caso do Banco Brasil, porque o próprio OJ Transitório 70 dispõe sobre opção. Quando a opção de um empregado trabalhar a jornada de 6 e 8 horas, como no caso da Caixa existia um plano de cargos e salários prevendo uma jornada de 6 e um outro de 8, antigamente, certo? Por isso que se editou aquela OJ. No caso do Banco Brasil, não existia um plano de cargos e salários prevendo a jornada de 6 e de 8, como existia na Caixa antigamente, analista de 6 e 8 horas, tesoureiro de 6 e 8 horas,
Certo? No Banco do Brasil não existe. Então, pelo fato de não haver essa opção, o TST tem entendido que não é aplicável ao J transitório 70 da Caixa aos casos do Banco do Brasil, porque o regulamento do Banco do Brasil é distinto do Banco da Caixa Federal, que naquela época existia 2 jornadas previstas no regulamento interno da Caixa. No Banco do Brasil não existe. E quanto à base de cálculo dos honorários, embora exista a tese prevalecente desse egrégio regional, no sentido do INSS cota reclamado não integrar a base de cálculo, entendemos que tal INSS deve se integrar a base de cálculo, tendo em vista os termos da própria OJ 348 do TST. E o próprio TST tem devolvido esses processos, tem reformado essas decisões desse egrégio regional mineiro no que tange essas questões da base de cálculo, tendo em vista o entendimento e os termos da própria OJ 348, que não exclui o INSS cota reclamada da base de cálculo dos honorários. Razão pela qual vem requerer que seja provido ao apelo obreiro e negado provimento ao apelo do Banco do Brasil. Obrigado. Bem, doutor Alexandre, quer completar? Não, só para reiterar que eu estou aplicando as teses e OJs que a gente... Doutora Gisele? Por coerência, eu voto no mesmo sentido do anterior, somente quanto à compensação da gratificação. Finalmente, doutor Vitor? Renovo as vênias e julgo com o relator. Muito bem, julgamento sendo do voto do relator por maioria. Mais outro? O seguinte é o 54, o RO 2604-2013, recorrência Banco do Brasil e Silvana da Cruz Dias. Relatoria permanece, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, sua proposta de conclusão? Conheço dos recursos interpostos pelas partes, rejeita as preliminares suscitadas, no mérito do parcial provimento ao apelo do reclamado para determinar a incidência do divisor 180 no cálculo das horas extras deferidas na origem e do parcial provimento ao apelo da reclamante para condenar o reclamado ao pagamento dos reflexos das horas extras deferidas em licença-prêmio. Mantém o valor da condenação porque ainda é compatível. Com a palavra, doutor. Excelência, no caso inteiro, eu reitero as sustentações anteriores, os mesmos fundamentos. E só para incluir aqui na questão do divisor, certo? Não vou fazer um cálculo matemático aqui agora, que a gente vai demandar um pouquinho de tempo, certo? Mas se a gente pegar a jornada do bancário de 30 horas semanais, mesmo incluindo uma jornada efetiva no domingo, que seria o repouso semanal remunerado, e somarmos no calendário 30 horas por semana, mais tantas horas referente ao domingo, que não é trabalhado, mas é pago, não se chega ao divisor 180 para o bancário. O próprio TST, naquela decisão, proferiu que o mês possui 4,28 semanas, e não 5 semanas. Se a gente pegar a jornada do bancário de 30 horas semanais e multiplicar, mesmo que se incluísse 6 horas de domingo, que não é trabalhado, mas é remunerado, e multiplicar por 4,28, não se encontra o divisor 180. O divisor nada mais é o número de horas que o empregado trabalha no mês. E o empregado bancário que trabalha 6 horas por dia, 30 semanais, mesmo incluindo o domingo, que não é trabalhado, mas é recebido pelo empregado, não se chega ao divisor 180. Razão pela qual, mais um motivo que a gente não vai desistir do divisor 150 para os bancários. Vamos discutir, mesmo que não seja o 150, mas o 180, o empregado bancário que trabalha 6 horas diárias, não trabalha 180 horas no mês. Pode pegar uma calculadora, o calendário e somar dia a dia, que não se encontra 180 horas trabalhadas no mês. Razão pela qual vem requerer que seja negado provimento ao apelo empresarial e dado provimento ao apelo do autor. Tem problema com máquinas, né? É matéria mesmo. Fazer o quê? Eu até acho que realmente Eu continuo cálculo ficou insistindo, confuso, então, mas- na tese da obediência, né, vamos dizer, do respeito à hierarquia da súmula. E a doutora? Foi eu, no mesmo É. sentido, só ressalva a gratificação de Doutor função. Vitor? Da mesma forma. Então, nas mesmas condições, decisão por maioria, vencedora doutora Gisele nos pontos da sua divergência. Próximo. 44 da pauta, o RO 1645, recorrentes Alexandre Jordão e Caixa Econômica Federal. Relatoria, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, sua proposta de conclusão de voto. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito, nego provimento ao apelo do autor e dou parcial provimento ao recurso da reclamada para determinar a incidência do divisor 180 no cálculo das horas extras deferidas na origem. Mantém o valor da condenação. Então, provimento só nesse aspecto, doutor. Só reitero a sustentação anterior, excelência. Doutora Gisele insiste. De acordo. Na divergência? Não Não, tem. esse Não, não esse tem. não, Não, tem. não tem. Ele só tem o divisor Isso é caixa, 180. Exatamente. Doutor Vitor? E no Caixa a previsão é expressa, né? Estou de acordo
Na verdade, fica a unanimidade. Então, usamos os termos do voto do doutor Alexandre. Tem mais um do doutor? Mais um, o 20 da pauta, é o RO 2311-2014, a relatoria da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo e revisão do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura Essa. Recorrente Cátia Maria Nogueira Giovannini. Recorrido Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, PDMG. Doutor Júlio. Doutora Gisele, por favor, sua proposta. Conheço dos recursos interpostos, mas não dos documentos de folhas 1010 e 1146. No mérito, dou parcial provimento ao apelo do reclamado para determinar a prescrição quinquenal sobre as diferenças de FGTS decorrentes dos reflexos do auxílio alimentação pago ao longo do contrato. Determinar a observância da OJ 394, da SDI 1 do TST, em relação aos reflexos das horas extras e excluir o pagamento de 20% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios contratuais. Ao recurso da reclamante, dou parcial provimento para determinar que a apuração das horas extras no período não abrangido pelos documentos de folhas 41 e 56 seja feita nos termos da sentença, ou seja, tomando-se o horário fixado de 8h30 às 20h30, de segunda a sexta-feira, bem como determinar ainda que, nesse período, seja adotada a frequência integral. Mantenha o valor da condenação por ainda compatível. E retificar a capa dos autos, para constar ambas as partes como recorrentes, não é isso? Doutor, com a palavra, por favor. Excelência, só reitero os termos do nosso recurso, requerendo que seja acompanhado o voto da relatora no que tange provimento ao nosso apelo. Doutor Gisele, quer completar? Não, acho que está tudo ok. Eu sou Doutor revisor, Vitor? estou de acordo. Doutor Alexandre? Ah, sou eu. Eu estou de acordo também, não fiz nenhuma divergência. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, senhor. Bom dia também. Fique com Deus. Próximo, por favor. Seguinte é o 49 da pauta, é o RO 1893-2014, relatoria do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque e revisão da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Recorrentes Banco Rural S.A. e Rodrigo Fajardo de Souza, recorridos os mesmos. Para sustentação oral, doutor Bruno Camilo dos Santos, pelo Banco Recorrente. Ele está Banco Recorrente. Ai, está ficando mais curiosa. Bom dia, doutor. Eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre para ele fazer a proposta de voto dele. Pois não, doutor? Esse é um processo daqueles que veio para juízo de retratação, né? De forma que eu dou parcial provimento ao apelo do reclamado para determinar a incidência do divisor 180 no cálculo das horas extras, mantido o valor da condenação. Bem, doutor, quer se manifestar? Não, só guardar se algum voto de Sobre a diligência. Doutora Gisele? De acordo. Doutor Vitor? Também de acordo. A unanimidade, então fica proclamado o voto nos termos do voto do relator. Tá, ok, muito obrigado. Mais Bom dia a algum? todos. Não? Bom dia também. Sim, bom dia. 48 da pauta é o RO 1890-2014, relatoria do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque e revisão da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, recorrentes Banco Santander Brasil S.A. e Antônio Carlos do Prado, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral a doutora Fernanda Gabriela Ribeiro Lopes, pelo reclamante recorrente. Bom dia. Bom dia. Vou passar a palavra ao doutor Alexandre, relator. Conheço dos recursos apresentados pelo reclamado e reclamante, a exceção no recurso do reclamado, no que diz respeito à ilegitimidade ativa por inovação recursal. Rejeito as preliminares, afasto a inépcia reconhecida na sentença, no mérito, nego provimento ao apelo do autor. Dou parcial provimento ao recurso do reclamado para absolvê-lo da obrigação de reintegrar o reclamante, bem como do pagamento das parcelas daí decorrentes, tais como salários do período, compreendido entre a dispensa e a reintegração. Diante dessa decisão, torna-se sem efeito a antecipação de tutela deferida na origem. Excluir a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos. Ficam mantidas apenas as horas laboradas de sábados e domingos. Reduz o valor da condenação de 70 para 30 mil, com custas pelo reclamado, no importe de R$ 600, ficando desde já autorizado a requerer a devolução do montante pago maior. Meu voto, presidente. Então, doutora, com a palavra. Bom dia, senhora presidente, e cumprimento os demais componentes dessa egrégia turma.
Bom, inicialmente, com todo respeito, né, ao voto do eminente relator, andou bem a sentença no particular quanto à reintegração do reclamante, vez que a prova oral ela comprovou sem margem de dúvida que o autor, assim como outros empregados da mesma faixa etária, acima dos 50 anos, foram dispensados pelo empregador em decorrência dessa odiosa discriminação, nas palavras da juíza Acó. Né? Então, veja bem, deram preferência para dispensar aqueles que eram oriundos do Banco Real, com mais de 10 anos de função e com mais de 50 anos de idade. No caso em particular, esse reclamante, ele foi demitido no dia seguinte ao vencimento da pré-aposentadoria dele. Ou seja, o reclamado esperou apenas vencer o período de pré-aposentadoria para dispensá-lo dessa forma discriminatória. Então, o reclamante insiste, né, na manutenção da sentença, que andou muito bem a sentença nesse sentido, foi muito bem fundamentada, a prova oral foi bem robusta nesse sentido, de que as dispensas foram discriminatórias, pelo que merece, sim, a reintegração. Bom, no particular, né, em relação às preliminares suscitadas pelo reclamante, né, a juíza entendeu que a inépcia da inicial em relação ao pedido de férias em dobro, porque não fala o período. Mas veja bem, na inicial, né, o reclamante, né, nós relatamos que durante todo o período laboral, ele foi obrigado a vender 10 dias de férias. Bem como a prova produzida também, né, foi nesse sentido, de que todo o período, inclusive todos os funcionários, eram obrigados a vender esses 10 dias de férias. Pelo que resta evidente, né, os requisitos do artigo 840, e assim requer que seja afastada essa inépcia e deferida aí o pagamento das férias em dobro. Quanto à nulidade processual aí, por cerceamento de defesa, em razão da oitiva da testemunha, a juíza indeferiu a oitiva da testemunha, alegando que, por ser uma caixa, ela não traria informações complexas, mais complexas que as testemunhas que foram ouvidas, que eram gerentes de relacionamento, né? Mas veja bem, essa testemunha, ela laborava dentro da agência com o reclamante no período que ele trabalhava como recuperador de crédito e que poderia comprovar, né, o trabalho interno, o labor interno do reclamante. Então, aí andou, com todo respeito, né, andou mal a sentença nesse sentido e, assim, requer o retorno dos autos a fim de que seja reaberta a instrução processual e se produza essa prova testemunhal. E, por fim, né, a última preliminar foi o julgamento extra petita. Veja bem, em momento algum, o banco alega que, enquanto o reclamante era recuperador de crédito, que o labor dele era externo. Inclusive, juntou cartões de ponto, né? O banco, ele confirma que o reclamante, ele era enquadrado no artigo 224, na exceção do parágrafo 2º, né? Que ele tinha controle de jornada. Inclusive, os cartões de ponto, juntados às folhas 445 e 457, demonstram que ele tinha labor interno, ele tinha controle de jornada, inclusive, quando ele tinha labor externo também, mas não era somente externo, né? Ele tinha esse controle de jornada e tem as justificativas de cartão ponto também que tinha esse labor externo, né? Então, assim, requer seja declarada a nulidade da sentença no tocante, né, ao julgamento extra petita, que em nenhum momento foi suscitado em defesa, né, pela reclamada. E, em total absurdo, aí a decisão Acó, com todo respeito. Ainda, da invalidade... Agora eu já estou mais curiosa. Oi? Da invalidade dos cartões ponto. Veja bem, ainda insistimos na invalidade dos cartões ponto, se não vejamos. A prova que foi produzida foi toda no sentido de que o reclamante nunca trabalhou com cargo de confiança. Que o reclamante,
não tinha poder de mando, não tinha alçada, não tinha autonomia para dispensa, contratação, bem como que os controles de jornada não correspondem à realidade, né, pelo que se requer aí a reforma do julgado, né, e a invalidade dos cartões ponto. E ainda, da jornada do autor, no período que era recuperador de crédito, né, reitera-se ainda a preliminar, né, o que foi dito na preliminar, que o artigo 62, ele nem se aplica, né, na impossibilidade de... O artigo 62, ele traz que a impossibilidade de controle de jornada, o que efetivamente não é o caso dos autos. Então, como enquadrá-lo no artigo 62, sendo que ele tinha controle de jornada, há cartões ponto, né, a defesa do banco, em momento algum, alega isso, né, então, é o que se requer que seja o reclamante seja aplicado, né, o 224, CAPT. Bom, ainda no que tange a gratificação especial, a prova que foi produzida também foi no sentido de que diversas pessoas que foram dispensadas receberam essa gratificação especial do banco. Se não vejamos o depoimento aqui da senhora Cíntia. A juíza decidiu por bem não dar provimento, negou provimento, alegando que a prova não foi robusta. Mas veja, peço vênia aqui para ler o depoimento da senhora Cíntia. Os primeiros demitidos em dezembro de 2012, tais como Maria Aurita, Bento, Cleusa, receberam gratificação no importe de valor do salário mensal, acrescido de adicional de 20%, multiplicado pelo número de anos trabalhados. Destaca-se ainda que a senhora Cíntia relata 3 pessoas aqui que receberam essa gratificação e ainda que elas receberam de forma objetiva a forma que foram pagas essas gratificações, que foram crescidas de adicional de 20%, multiplicado pelo número de anos trabalhados. Então, o reclamante insiste na reforma no particular e reitera também aqui a indenização pela obrigatoriedade de venda de férias, que ficou também devidamente provado, conforme depoimentos da senhora Cíntia, tirava apenas 20 dias de férias, pois se tirasse 30 dias não era bem vista. Sua meta era muito alta e o gerente geral, inicialmente Reves e depois Lília, não deixavam tirar muito tempo de férias. A reclamante gozava de 20 dias de férias, conforme a depoente, todo o período informado se aplica a reclamante. Então, é o que se requer por inteira justiça. Um voto interessante, sobre uma questão interessante sobre estou começando, doutor Gênesis, aqui, a aplicação do princípio da realidade sob a forma, as avessas, né? No caso do reclamante, trabalho externo e o controle pro forma. Doutor, por favor, então, registrar inicialmente que eu recebi o memorial, né? Quanto à questão das preliminares, a prova, a nulidade do CCM em defesa, o reclamante pretendeu ouvir testemunha para reforçar a prova, o magistrado entendeu que estava suficientemente e eu acompanho o posicionamento da juíza da origem. A inépcia foi afastada, eu estou afastando, já passei o julgamento, porém, com relação à questão das férias, eu julgo improcedente, porque o reclamante gozou 30 dias de férias nos períodos 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2012, 2013. Ele teve 30 dias de férias e não apenas 20, conforme a prova dos autos. Por isso, então, eu estou julgando improcedente essa pretensão. A gratificação especial já é uma matéria conhecida, a gente examina vários casos aqui. Nesse caso, especificamente, não veio aos autos prova documental de que foi paga a gratificação nos valores que o reclamante menciona. A prova testemunhal fez essa explanação que a doutora sustentou da tribuna, mas por receber informações de terceiros, quer dizer, também não acho que seja suficiente para demonstrar. Não vislumbrei, ao contrário da magistrada de origem, a dispensa como sendo discriminatória e, por isso, então, nesse aspecto, dei provimento ao recurso do reclamado.
forma que eu mantenho a minha proposta de voto. Presidente. Pois não, doutora Gisele. Eu também acuso o recebimento de memorial e estou de acordo com o relator. Doutor Vitor. Doutora, eu, em respeito à sua sustentação e mais especialmente em função da forma, a senhora ouviu o voto do relator contra os seus interesses dos seus constituintes, absorveu o impacto e fez uma sustentação técnica, respeitosa, admirável. Mas, lamentavelmente, estou votando com o relator, embora tenha admirado a sua postura profissional. O voto fica. Então, nós temos voto voto do relator. Muito interessante essa questão mesmo do sentimento, no mínimo, que fica pairando sobre dispensa de muitos trabalhadores do antigo banco, acima de 50 anos. Difícil essa prova de fazer essa discriminação. Então, pensando aqui. E no caso em particular, no caso em particular, ele foi demitido no dia seguinte ao vencimento da pré-aposentadoria. Ouvi a senhora falar no início, depois eu li o voto, compreendi assim. Continue lutando. Então, um bom dia, senhora. Bom dia a todos. Obrigada. Próximo. Só dando um retorno do doutor André, nós vamos fazer todos os físicos. Nós vamos só acabar duas de sustentação e logo em seguida fazemos o senhor poder viajar tranquilo. Pode. E para o seu conforto, pode não tem propor. isso, não. Pode apregoar, doutor Guilherme. 46 da pauta, RO 1803-2014, relatoria do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, e revisão da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, recorrentes Brincos e Pago Tecnologia Limitada e Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos e Carime Silva de Carvalho, inscrito para sustentação oral, doutora Simone Rodrigues de Moraes, pela Brincos recorrente. Doutor Alexandre, bom dia, doutora. Doutor Alexandre, então, com a palavra para fazer a proposta. Conheço parcialmente dos recursos interpostos pelos reclamados Brinks e Bradesco, deles não conhecendo no que tange a ilicitude da terceirização e ao reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o banco réu na condição de bancário, por serem questões já decididas por essa Corte. Rejeito as preliminares de legitimidade passiva e sobrestamento feito, no mérito dou-lhes parcial provimento para determinar a incidência do divisor 180 no cálculo das horas extras deferidas na origem. Mantém o valor da condenação porque ainda é compatível. Doutora, com a palavra. Bom dia. Senhora Presidente, na pessoa da senhora, gostaria de cumprimentar os demais jogadores, o ilustre representante do Ministério Público e o senhor secretário. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo nervosismo, é minha primeira vez, né? Mas é assim que a gente aprende. E o que acontece? Trata-se de um cliente, eu sou advogada da Brinks, então, como foi um pedido dele para eu poder vir, né, fazer a sustentação, eu vi, mas eu prometo ser bem rápida. Tá? Primeiramente, eu fui contratada somente para sustentação oral, então o recurso não é de minha autoria, então, por isso, o estabelecimento foi acostado somente na data de ontem. Tá? Realmente a questão da ilicitude da terceirização e do reconhecimento do vínculo com a instituição bancária, a gente compreende que foi inclusive analisado aqui, né, no 2º grau, e aí ela vai ser objeto oportunamente do recurso de revista. Mas, como é uma praxe em São Paulo, eles optaram por apresentar aqui simplesmente para questão de pré-questionar a matéria para um recurso futuro. Tá? Então, agradeço. E, no mais, eu reitero as razões do recurso, principalmente no que pertine à 7ª e 8ª hora trabalhadas. Por quê? A reclamante, primeiro que ela já foi quitada de forma simples pela recorrente. E no ato da contratação, a reclamante ela não era bancária, ela não se enquadrava na categoria de bancária. Então, por esse motivo, o recurso para que, como ela foi contratada para a jornada de 8 horas, que seja então aplicada somente o adicional convencional e legal de 50% e não as horas extras mais o adicional. E, por fim, com relação à não incidência da contribuição previdenciária sobre essas horas extras, eu só gostaria de ressaltar que no recurso apresentado pela Brinks é Pago, foi transcrito uma ementa de acórdão da egrégia 2ª turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, de relatoria do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, em total abono à tese empresária.
No mais, gostaria de agradecer a atenção. Sem mais. Excelente. Excelente isso aí. A parte Obrigada. do nervosismo, a doutora andou bem na sustentação. Bem nervosa, inclusive. Mas foi Venha muito tranquilo. sempre aqui. Viu? Obrigada. Presidente, aqui a questão das horas extras, 7ª e 8ª, é porque reconheceu a condição de bancário, né? Então é uma consequência natural. Mantém aqui a proposta de voto, inclusive quanto ao não conhecimento de parte da matéria. Precipitação em relação ao imperativo. Doutora Gisele? E aqui eu ainda acrescento uma situação, porque como o piso salarial deferido é dos bancários, e o piso dos bancários remunera uma jornada de 6 horas. Exato. Então, aí não seria o caso realmente de deferir somente o adicional sobre 7ª e 8ª hora. Então, eu realmente acompanho o relator. Tudo bem. Também de Doutor acordo, Vitor? senhora presidente. Então, fica proclamado o resultado da unanimidade, sem voto relator. Doutor, bom dia. Obrigada pela atenção e bom dia. Tchau. O último na sustentação oral da pauta física é o 17 da pauta, agravo de petição 1745/2012, relatoria da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, revisão do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moraes, agravante Ministério Público do Trabalho, agravado João Paulo de Faria e Companhia Limitada, escrito para sustentação oral doutor Genderson Silveira Lisboa pelo MPT. Doutor Gênesis, só renovando, bom dia. Eu vou passar a palavra à doutora Gisele para formar a sua conclusão de voto. Doutora? Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso do Ministério Público do Trabalho, arguída pelo executado em sua contraminuta. Conheço do agravo de petição interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a expedição de ofício ao órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, competente para atuação em Santo Antônio do Monte, solicitando que este realize a imediata fiscalização do estabelecimento do executado, com a adoção de todas as providências que entender cabíveis, custas pelo executado no importe de R$ 44,26. Bem, doutor Gênesis. Senhora presidente, os demais magistrados que compõem esse órgão julgador, senhores advogados, senhores servidores, eu vou me permitir aqui também tentar contextualizar esse processo com uma melhor compreensão dos demais votantes em relação ao que se discute. É uma ação civil pública que foi proposta contra a empresa, não é uma grande empresa, é um pequeno empreendimento, é bom destacar isso. E o que deu início a essa investigação pelo Ministério Público foi um acidente de trabalho ocorrido dentro dessa empresa, que tem máquinas injetoras, é uma empresa que trabalha fabricando solado de calçado, e um trabalhador se vitimou e teve uma grave lesão em sua mão direita. Esse acidente de trabalho deu início a essa investigação, e o Ministério Público, como geralmente faz, ele procura, quando chega uma notícia de acidente de trabalho, ele procura ver as medidas que ele pode adotar para que esse tipo de acidente não volte a ocorrer. Em via de regra, o acidente de trabalho decorre da negligência da empresa de cumprimento de normas de segurança do trabalho. E foi feita uma inspeção na empresa, com o pessoal preparado, na lista técnica de engenharia de segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho, e constatou-se o descumprimento de várias normas relativas à segurança do trabalho. Em particular, nessas máquinas injetoras que descumpriam a NR12. A causa principal desse acidente foi o descumprimento de normas de proteção em relação a essa máquina. E o Ministério Público tentou resolver a questão via termo de ajuste de conduta, não conseguiu, levou a questão a juízo via ação civil pública e obteve a condenação. A condenação foi de cumprimento de normas, obrigações de fazer todas elas, de normas voltadas à segurança do trabalho, sob pena de multa combinatória. Pois bem, a decisão transitou em julgado e o Ministério Público, então, passou a tomar a iniciativa de verificar o cumprimento dessas obrigações. E, até mediante perícia realizada por determinação do juiz, foi constatado o descumprimento de várias dessas obrigações. E aqui o Estado é essa relacionado a observar as posições contidas na NR12, que causou o acidente que vitimou o trabalhador. Tão logo sabedor de que a empresa não havia cumprido essas obrigações, o Ministério Público postulou duas medidas executivas. Uma delas, a cobrança da multa combinatória, que aí constitui uma obrigação, uma execução de quantia certa. O valor da multa foi calculado, esse valor é devido e iniciou-se a execução de quantia certa. E também o Ministério Público pediu o cumprimento da obrigação de fazer,
que tem outro rito processual, né, de aplicação, inclusive o novo CPC admite que na execução da obrigação de fazer, prevê isso expressamente, qualquer medida necessária ao atendimento daquela obrigação pode ser autorizada pelo juiz. Então foram duas postulações, a obrigação, execução de quantia certa e execução da obrigação de fazer. Em relação à execução de obrigação de fazer, principalmente no que diz respeito ao atendimento da NR12 em relação a essa máquina injetora, o Ministério Público se viu na obrigação de pedir suspensão da atividade da empresa. Ora, se já mutilou um trabalhador, o trabalhador está mutilado, esse não tem mais como. Esse vai ter que entrar com ação individual, se for o caso, postulação de reparação. Houve uma proposta de TAC, não aceitou. Houve uma condenação judicial sobre multa combinatória, não cumpriu. Ora, se persiste o descumprimento da norma, na nossa ótica, é o caso realmente de paralisar a atividade. Há prejuízo econômico? Há prejuízo econômico, mas a integridade física e até a vida do trabalhador vale mais do que isso. Essa foi a postulação. Então, na ótica do Ministério Público, iniciou-se duas execuções, a quantia certa e a obrigação de fazer. Porém, no trâmite dessa execução, o Ministério Público constatou que a empresa tinha suspendido suas atividades. Estavam paralisadas as atividades da empresa. Ora, não tem sentido continuar uma execução de obrigação de fazer se as atividades da empresa estão paralisadas. Então, o Ministério Público cessou seus esforços no sentido da execução de obrigação de fazer. E voltou seus esforços para a execução da multa, porque a multa persiste mesmo se a empresa, obviamente, tiver encerrado essa atividade. E começou a execução da obrigação da multa. Só que, durante a execução dessa multa, inclusive por uma diligência feita pelo oficial de justiça do juízo, constatou-se que a empresa tinha retornado às suas atividades. Ela estaria funcionando em um outro endereço, de uma forma clandestina, inclusive funcionando à noite. E houve também uma inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego, realizada após o trânsito julgado da decisão, que constatou que nem registro mais os dois empregados que se ativavam nessa empresa, eles tinham, funcionando na total clandestinidade. E, mais uma vez, sem cumprir as normas de proteção da NR12 em relação à máquina que causou o acidente que mutilou o trabalhador, que é a máquina injetora. Aí o Ministério Público, quando viu isso, e óbvio, para o Ministério Público, muito mais importante do que pagar a multa combinatória que é acessória, é cumprir a obrigação. Porque é o cumprimento da obrigação que vai tutelar a integridade física do trabalhador, e não o pagamento da multa. Embora ambas possam ser executadas, inclusive por competente. Mas constatando que houve retorno das atividades, o Ministério Público volveu seus esforços de execução, não mais para a multa, mesmo porque a gente tinha passeio em juro negativo, uma série de medidas tomadas que não tiveram nenhuma eficácia. O Ministério voltou seu esforço de execução à obrigação de fazer. E aí reiterou ao juízo o pedido de que fosse determinada e imediata suspensão da atividade da empresa. E o único intuito foi que outro acidente como aquele que motivou o inquérito, que motivou a ação, não volte a ocorrer. O doutor juiz de primeiro grau, o que ele fez? Ele entendeu que a obrigação de fazer estava resolvida pelo pagamento da multa. O que data vênia não me parece correto. São duas obrigações. Uma de pagar a quantia certa, que é em virtude do descumprimento da obrigação que combinada na decisão, que é a execução da multa combinatória. Ainda que a multa combinatória fosse paga, a obrigação de fazer persiste. E a multa nem foi paga. E o Ministério Público, obviamente, tentando tutelar a integridade física de quem labora naquele ambiente informal de trabalho, que hoje a gente pode afirmar que é um ambiente informal de trabalho, pediu a total suspensão da atividade. O doutor julgador da primeira instância entendeu que não, que a coisa se resolvia pelo pagamento da multa, e não se resolve. Tanto não se resolve que ela continua em funcionamento de forma clandestina e pode mutilar o trabalhador. Então o colega pediu a execução da obrigação de fazer, e com base no novo CPC, salvo engano, artigo 539, determina que se pode qualquer medida assecuratória do cumprimento da obrigação. Ele entendeu, o colega de primeira instância, que a medida assecuratória é a intenção da empresa, a suspensão da atividade. E é mesmo, porque ela está funcionando na total informalidade, sem empregados registrados e sem nenhuma proteção, sem nenhum cumprimento de norma de segurança. O outro julgador indeferiu, e com todas as vendas, os fundamentos aqui, não se trata aqui de ceceio de defesa, porque o ceceio de defesa, o âmbito da defesa foi observado na fase de conhecimento. Agora nós estamos tratando de medida executiva, isso é um título executivo judicial a ser executado. E tem a obrigação de fazer que os elementos dos autos demonstram de forma inconteste que ela não foi cumprida, então a saída realmente é suspender para garantir a integridade física. E, acessoriamente
sucessivamente a essa pretensão de suspender essa atividade da empresa, o Ministério Público pediu que fosse expedido novo ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego. Mas aqui, com todo respeito, eu vou insistir no primeiro pedido. Porque é ele, efetivamente, que vai assegurar que o trabalhador não se acidente. A gente conhece, em função da atividade, a atenção que os auditores fiscais de trabalho têm em relação aos ofícios pedidos, não só pelo Ministério Público, mas do próprio Judiciário, mas a gente sabe também a dificuldade que eles têm de atender todo mundo e a tempo. Então, eu temo que uma nova fiscalização desse pequeno empreendimento, que já foi fiscalizado 2 vezes durante a tramitação desse processo, isso vai demorar a ocorrer. E nesse período, infelizmente, outro acidente pode ocorrer, porque a prova demonstra que a empresa não vem cumprindo a NR12 em relação à máquina injetora. Então, com todas as vendas ao que foi decidido em primeira instância, com todas as vendas ao voto da outra juíza convocada relatora, o Ministério Público insiste em sua pretensão inicial. Primeiro, que se consta da decisão, eu não tive acesso aos fundamentos, que a obrigação de fazer persiste, independente do pagamento da multa, e que ela pode sim ser executada. E que ser executada de que forma? Como prevê a norma processual de vigência. Qualquer medida securatória. E a postulada é interdição. Então, o Ministério Público seja acolhido o seu primeiro pedido, não o segundo feito em ordem sucessiva, que se admita o processamento da execução da obrigação de fazer. E mais, que se determine a suspensão das atividades da empresa como medida para garantir a segurança de quem lá labora. É só, Excelência. É só e não é pouco. Que me perguntar se a empresa fez alguma prova do cumprimento disso, já pode dizer. São doutora Gisele, que é a relatora. Aqui, como já manifestado, né, pelo procurador, trata-se de uma execução. Então, aqui é um recurso de agravo de petição. O que acontece? A sentença não deferiu a suspensão das atividades. E, então, a execução das multas, das outras obrigações, estão prosseguindo. E os pedidos na fase de execução são 2. Que seja, então, agora determinada a suspensão das atividades. Aí o juiz indeferiu. E nós estamos executando uma sentença que foi nesse sentido, que não deferiu a suspensão das atividades. Mas realmente eu entendo que o caso é grave, o doutor tem razão nas ponderações, e por isso nós determinamos que fosse, né, deferido o segundo pedido de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego para ir lá. E o Ministério do Trabalho e Emprego, eu entendo que ele tem essa autonomia, inclusive, de suspender as atividades, de barrar esse funcionamento, né? Olhando em loco. Agora, é uma pequena empresa que tem hora que vai lá que não acha nada, fica tudo trancado. Parece que eles estão assim, para as atividades, às vezes voltam na informalidade. Não é uma coisa que vai ao oficial de justiça e acha lá direto funcionando, e muita gente, parece que eles param, parece que volta, é uma coisa meio clandestina. Por isso que a gente determinou o ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para ir lá e atuar na fiscalização. Porque a notícia anterior que tinha realmente suspendido as atividades. E a sentença que está sendo executada é que não deferiu a suspensão, mas deferiu sim todas as multas, impôs a fiscalização, então é nesse sentido o nosso voto, meu voto. Muito bem. Doutor Vitor? Eu sempre procuro não retardar a prestação, mas no caso específico eu rogo vênia a vossas excelências e peço vista. Que ótimo. Eu falo que ótimo porque, mais uma vez, a questão de uma ação coletiva, ainda que faz de execução. Visto que na sentença foi negada a suspensão porque não verificada a infração em continuidade, quando se encontra na fase de execução, tem que começar com outro processo, conhecimento. Essa questão da multa é uma coisa que me chama a atenção. A multa é combinatória por descumprimento de obrigação de fazer. E uma coisa compensa a outra. Como assim? Se a multa é combinatória é exatamente porque a obrigação de fazer não foi cumprida. Então, quer dizer, tem realmente alguns questionamentos aí bem interessantes. Não há dúvida nenhuma que a doutora Gisele se preocupou com não deixar largo
a questão da fiscalização, simplesmente passou para o órgão do Ministério Público, mas aí vem a questão, o órgão do Ministério Público faz a autuação, eles podem alegar uma coisa julgada e agora com agravo reforçado para tentar recusar esse cumprimento, o argumento de que nós não encontramos nada, nós não deferimos a gratificação. Então, quer dizer, tem umas questões processuais e nada como o doutor Vitor, especialista na área de processo e processo coletivo, para dar uma luz aqui, até para o Ministério Público, porque ele fala assim, eu não tenho mais o que fazer. Ficamos só com essa multa e mais nada, e vamos esperar mais quantos? E essa clandestinidade nos agride ainda mais. Nos agride ainda mais com relação à efetividade enorme. A situação é por demais complexa. Né? É interessante que se trata de uma demanda vindo de Santo Antônio do Monte, que é uma cidade que vive basicamente em função da produção de fogos de artifício, que é uma atividade perigosíssima. Né? A pessoa se ativa numa fábrica de calçados e vai ser vitimado de uma forma muito, muito contundente, né? O que é a vida. Mas não é essa a questão. A fábrica aqui, ela pegou fogo. Vejam, uma fábrica para pegar fogo significa que as condições de trabalho realmente são das piores, né? Há de se inferir, né? Mas, e aí, o que dos autos se denota é que, como pegou fogo, eles foram para outro lugar, parece, na mesma rua, né? E não funciona frequentemente, funciona se tiver encomenda. Tem encomenda, ele faz, o que eles fazem é produzir para outras empresas, quando as empresas maiores não dão conta da produção, é uma coisa muito incipiente, mas exatamente por isso expõe a risco. Né? Mas essa é uma questão quase que socioeconômica daquela comunidade. Mas temos que dar uma solução jurídica, né, a este processo. É a pretensão que está aqui deduzida. Eu vou rever com toda atenção e não há necessidade de retirar de pauta, não. Sim, senhora presidente, basta um adiamento para a próxima sessão. Tá bem? Muito obrigado. E que, lamentavelmente, talvez ainda vá ser conduzida para uma ineficiência, seja qual for o provimento, né, diante da insólita situação econômica. Né? Talvez nem seja possível se efetivar coisa alguma, mas não é por isso que vamos deixar de nos ativarmos no trabalho. Né? Foi percussiente, deu uma decisão técnica calcada realmente nos limites da sentença, preocupada em se acautelar com relação ao Ministério do Trabalho, mas vamos ver se a gente ainda consegue criar mais um fecho com relação a essa segurança. Vamos ver, às vezes pode não ter realmente uma possibilidade processual, mas vamos miseravelmente gerar cultura, né, de que o poder público está atento à forma como se organiza o trabalho. A decisão não será para reformar, mas uma proposta eventualmente de acrescer alguma segurança nessa situação. O oficial de justiça foi lá várias vezes e sempre encontrava o local fechado, mas ouviu de um vizinho que lá funciona, mas não tem hora, nem dia, nada certo. Então, assim, a gente não sabe se está totalmente fechado, se de vez em quando vai alguém lá que funciona. Pois é, às vezes uma diligência do Ministério do Trabalho para nos informar. Nós vamos pensar uma proposta aqui, mas só para o doutor Gênesis saber que nós estamos pedindo vista, não é porque nós estamos pensando em reduzir o voto da doutora, mas talvez alguma garantia adicional ou uma ampliação de problema. Perfeitamente. Está muito bem, fica adiado para a próxima sessão. Nós podemos abrir agora o PJE, doutor Guilherme? Sim, pauta física. Quem que é? Oral, passamos ao... Sabe por quê, doutora Gisele? Eu falei agora mesmo. Porque o doutor André pediu para nós irmos para o processo eletrônico, porque tem um voo, e nós sabemos como é que é. Esses voos é agora, antes do almoço. Pois não, doutor. Sala da relatoria do excelentíssimo doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Redação oral PJ. Só dá ele. O RO 10.824-04. Recorrentes Roseli Martins Vieira e Célio de Almeida Alves. Recorridos os
para a sustentação oral, doutor André Schmidt Brito, pela recorrente reclamada. Doutor, 25. Porque não é o primeiro, é essa aqui. Vou dar preferência ali. É o 10.824. 10.824. Eu vou, só um minutinho, quando os senhores estiverem prontos, que eu não voto? Não, eu estou à vontade. Estou mudando então a minha. Peraí, deixa eu entrar aqui no PJ também. Quando estiverem com o processo. Eu estou abrindo aqui e vou disponibilizar para a doutora. Eu não quero abrir. Aqui. Coisa horrorosa. Vou encontrar zero. Aqui, Gisele. Quer manusear? Quer trocar comigo aqui um pouquinho? Está abrindo. Não tem não. Não tem não. Ok, pode. É o doutor Alexandre, que é o Relator. Mas você não vem lá nada, breve? Nada. Zero. É porque não marcou, gente. A gente quer acompanhar tudo e eles não dão. Doutor Alexandre, pode fazer sua proposta, por favor? Eu rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso da reclamada, vida pela reclamante em contra-razões. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação a pagar indenização por danos morais pela ausência de concessão integral do intervalo intrajornada legal. E nego provimento ao recurso da reclamante. Reduzo o valor da condenação para R$ 3.500, com custas correspondentes pela reclamada, que fica autorizada a se ressarcir do valor que pagou a maior a título de custas. Meu voto, presidente. É o 24 da pauta? André, com a A palavra. 25. Desembargador presidente, nos componentes da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhor secretário, inicialmente agradecer preferencialmente, eu tenho um voo agora para o Rio de Janeiro, tenho uma reunião à tarde, desculpa o incômodo da doutora Gisele. Não, está tudo bem. Quem dera já ficasse para o carnaval, né? Na verdade, aqui eu vou pedir para manifestar se houver eventual voto divergente, porque o voto do relator foi parcial, mas ainda assim atende. A questão é Bem, doutora Gisele. De acordo. Também de acordo. muito obrigado. Dando pitaco onde eu não fui chamado, aqui o caso anterior, eu acho que o objeto, o pedido lá de suspensão era por descumprimento de norma de segurança. Agora é por descumprimento de uma ordem judicial. Não sei se por aí, né, quer dizer, a causa de pedido e objeto é diferente, né? Está descumprindo a ordem judicial. Antes ele estava descumprindo o pedido judiciário calcado no descumprimento de uma norma. Agora não, é por descumprimento da ordem judicial. Verdade. Nós vamos ficar atentos aí. Muito obrigada pela dica, julgamento. Pode passar lá no gabinete para ter a doutor Alexandre, doutor André. Gente, mas que beleza, que democracia. Doutor André, fique com Deus, viu? Ótima viagem. Nós temos mais um, né? Doutor Alexandre? Doutor Alexandre, é o 15 da pauta, RO 10.487. É na pauta do doutor Alexandre? RO 10.487 traz o recorrente Caixa Econômica Federal e Ana Paula Mourão Nogueira Solis, recorridos os mesmos, inscritos para a sustentação oral, a doutora Elda Carla Andrade Alves, pela recorrente reclamante. Doutora Andréia, eu vou passar a presidência. Doutora Andréia, né? Doutora Andréia? Elda. Eu vou passar a presidência para o doutor Alexandre, porque eu vou me ausentar alguns minutinhos. O relator é ele, doutora Gisele, segunda revisora, doutor Vitor é o terceiro. Eu me ausento só um minutinho, tá? Perfeitamente, Doutor Alexandre, por favor, com a presidência. Qual que é o número? É o 10.487. 10.400, mas... 15 da pauta. É o 15 da pauta, ok. Só mais uns Pronto, já peguei. Também. Pode ser? Claro. Vou direto à conclusão do voto. Mas está tudo Tá bem. ok, doutora Gisele? Ok. Conheço os recursos de ambas as partes, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso da reclamante, a fim de esclarecer que os reajustes constantes de instrumentos coletivos devem ser considerados para apuração da gratificação de função e do CTVA. Mantém o valor da condenação porque ainda é compatível. Minha proposta de voto, a senhora quer sustentar ou... Eu gostaria sobre 2 pontinhos. Pois não. Bom dia a todos. A
proposta de voto atende aos anseios da parte, mas eu gostaria de destacar 2 pontos do recurso adesivo da reclamante, que diz respeito aos reflexos. A matéria do presente processo é uma matéria muito conhecida pela Justiça do Trabalho, que é a incorporação do CTVA e da gratificação de função, que a Caixa incorpora sobre a rúbrica adicional de incorporação. A natureza dessas duas verbas é de natureza salarial, é incontroverso nos autos, e elas detêm natureza de gratificação de função. Partindo dessa premissa, a reclamante pede em recurso ordinário adesivo os reflexos do CTVA na gratificação semestral e no adicional por tempo de serviço. A sentença de primeira instância indeferiu esses reflexos ao fundamento de que não se aplica em razão do regulamento empresarial que prevê a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da gratificação de função. Eu gostaria de destacar 2 itens do normativo, do regulamento empresarial da Caixa, que prevêem de forma diversa. É o item 3.3.6.2 do RH 115, que está no ID EB9D6B1. Esse item, ele dispõe o seguinte: o adicional por tempo de serviço corresponde a 1% do somatório do salário padrão e do complemento do salário padrão. Aí que está a pedra de toque. O que é o complemento do salário padrão? No item 3.3.11 do mesmo normativo, o RH 115, ele explica o que é o complemento do salário padrão. Então, o primeiro item que eu li fala: o adicional por tempo de serviço é o somatório do salário padrão com o complemento do salário padrão. E aí, no item que explica o que é o complemento do salário padrão, ele dispõe o seguinte: complemento do salário padrão corresponde ao valor da gratificação do cargo comissionado. Então, se a base de cálculo adicional por tempo de serviço é o somatório do salário padrão e do complemento do salário padrão, e se o complemento do salário padrão é o valor da gratificação do cargo comissionado, e se a verba que a gente teve incorporada, o CTVA, é de natureza salarial e corresponde à gratificação de função, por consequência, a base de cálculo, o CTVA integra a base de cálculo. Inclusive, eu citei uma jurisprudência aqui da 4ª turma, de relatoria do Dr. Paulo Chaves Correia, no meu recurso ordinário adesivo, onde ele coloca justamente a análise desses 2 itens do normativo RH 115. E ele conclui que a análise do item 3.3.9 do RH 115 revela que o chamado complemento de salário padrão, no caso do ocupante de cargo em comissão, corresponde justamente ao valor da gratificação de função. Esse item está com um número diferente porque o normativo que está nos autos, a literalidade é a mesma. Ele é um normativo mais atualizado, mas manteve a base de cálculo. Então, ele conclui, logo, reconhecido que o CTVA integra a gratificação do cargo comissionado sob o respectivo valor, deve incidir tanto o adicional por tempo de serviço quanto a gratificação semestral, que é o que eu peço de reflexos. Eu gostaria também de citar 2 julgados que estão no recurso adesivo do TST. Um da 8ª turma, que foi publicado em 16/10/2015, da ministra Dora Maria, onde ela conclui também na ementa, falando, logo, dado que o CTVA teve natureza salarial reconhecida no presente feito, não se pode deixar de considerar os reflexos em gratificações semestrais, vantagem pessoal e adicional por tempo de serviço. Tem um outro julgado também do TST, de 28/3/2014, da 2ª turma, do Dr. José Roberto Freire, que a conclusão é a mesma. Assim, deveria integrar a remuneração para todos os efeitos, ou seja, para repercutir nas vantagens pessoais no adicional por tempo de serviço, sem restringir sua incorporação, como decidiu o Tribunal ACO, recurso de revista conhecido e provido. E nos memoriais que eu apresentei, não sei se Vossas Excelências chegaram a receber, eu citei um acórdão de relatoria do doutor Alexandre, não sei se ele se recorda, que foi de 26/2/2016.
aonde ele analisa a natureza salarial de verbas similares ao CTVA, que são o porte ou a PPA. Porque cada trabalhador, de acordo com a remuneração dentro da Caixa, ele vai recebendo as parcelas para completar a gratificação de função. Então, o porte ou a PPA também tem a mesma natureza, inclusive esse é o entendimento da turma. E, nesse caso, foi deferido os reflexos em adicional por tempo de serviço e gratificação semestral, que é justamente o que a reclamante pretende aqui. Então, eu gostaria de pedir que os demais componentes da turma, inclusive o eminente relator, se possível, que reavaliassem esses itens do RH 115 que dispõem que o adicional por tempo de serviço é o somatório do padrão e do complemento do salário padrão, que o complemento do salário padrão, por sua vez, são as verbas, o valor da gratificação de cargo comissionado, e se o CTVA é gratificação de cargo comissionado, por consequência, tem que integrar a base de cálculo. Então, são só esses dois pontinhos. No mais, a proposta de voto atende aos anseios da parte quanto aos demais aspectos. E o que a reclamante requer é que seja reavaliado esses dois itens do normativo e também esses entendimentos que foram colacionados aqui nas razões de recurso e nos memoriais. Muito obrigada. Devolvo a presidência? Na verdade, eu já examinei, a matéria não é exatamente a mesma daquele voto que foi citado, transcrito parcialmente no memorial que eu recebi, esqueci apenas de registrar o recebimento. Mas eu mantenho a minha proposta de voto, porque entendo que não foi demonstrado nesse processo, até julgamento feito, que, de fato, pelos normativos, a verba deveria integrar o ATS e a gratificação semestral. Quanto ao repouso semanal remunerado, a verba é mensal, então eu entendo que já remunerava o repouso. Então, de forma que eu mantenho a minha proposta de voto, presidente. Como revisora, registro o recebimento de memorial e voto com o relator. É isso, o memorial muito bem lançado, assim como a sustentação, a gente nota o conteúdo, a substancialidade da sua manifestação, conhece a matéria, advoga com denodo, mas a questão de fundo está estratificada aqui no âmbito da turma e eu estou acompanhando o relator. Então, finalização da presidente, proclama o resultado. Muito obrigada. E devolve a presidência ou se afeiçoou a ela? Não, já viu? Já tinha devolvido, Não ganha adicional, quer dizer, Vossa Excelência que não ganha adicional por presidir, não, viu? Aguenta firme, viu? Só faltam duas sustentações e nós já vamos ficar na sessão aqui do legislativo. Ok, sem... Passamos à sala da relatoria. Excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salina de Moraes. 4 da pauta é o RO 10.429-80. Recorrentes Leandro Nogueira Dutra e Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Sá, pela associação. Eu não vou trabalhar aqui, não. Eu vou abrir novamente tudo. Doutor Vitor, por favor. Doutora, bom dia. Bom dia a todos. Vou passar ao doutor Vitor a palavra para ele fazer a proposta de voto dele. Na verdade, são duas propostas, né? Encaminhadas, né? E a nossa conclusão é no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar que seja observada a prescrição quinquenal em relação ao FGTS não depositado no curso contrato de trabalho. Estamos ainda conhecendo o recurso ordinário adesivo do reclamante, no mérito, negando-lhe provimento. É como voto. Doutora? Excelências, bom dia a todos. Tendo em vista o voto que atende parcialmente nossos interesses, eu gostaria só de esclarecer alguns pontos na minha sustentação oral. O primeiro deles, com relação à redução de carga horária feita
tendo em vista principalmente que naquela época o reclamante estava gozando de licença não remunerada. E a retribuição de carga horária realizada após a sua volta ao trabalho foi devidamente homologada pelo sindicato de acordo com as ACPs e CCPs relacionados aos autos, requerendo então seja negado provimento a essas diferenças salariais requeridas. Quanto à hora extra deferida na sentença, tendo em vista a participação em banca de monografia, nós gostaríamos de requerer ao relator talvez modificar seu voto quanto à questão dessa hora extra, tendo em vista que essa banca de monografia, especificamente deferida na sentença, ela ocorreu dentro da jornada normal de trabalho do autor, e mesmo que não tivesse ocorrido dentro dessa jornada normal de trabalho, a participação em banca de monografia, ela é inerente ao trabalho de um professor universitário, né, faz parte do seu dia a dia como professor de uma universidade, e ela é caracterizada como atividade extraclasse. E, para tanto, o autor ele recebia um adicional extraclasse que já remunerava esse trabalho realizado. E, por fim, eu só gostaria de falar mais 2 pontos com relação ao FGTS, que a prova dos autos mostra que ele foi corretamente integralizado, inclusive com relação à multa de 40%, o que, no nosso entendimento, deveria também excluir a condenação relacionada à multa do artigo 467, e com relação às diferenças de verbas rescisórias, que entendemos ter sido feita, principalmente em relação ao aviso prévio, que é a questão dos autos, entendemos que o aviso prévio de 60 dias foi devidamente pago, o que também afasta a aplicação da multa do artigo 477. Muito obrigada. É isso, eminentes julgadores. Quanto a começando do fim, né? Quanto à participação em bancas de monografia, o entendimento esposado no voto é no sentido de que o adicional extraclasse remunera a preparação das aulas e não propriamente atividades suplementares. E a redução da carga horária é uma outra questão muito importante. A reclamante esteve fora do serviço licenciado e, quando votou, o que se denota dos autos é que a universidade não teve, né, como preencher corretamente ou integralmente a quantidade de horas antes ofertada, o que a gente entende pela sistemática do trabalho. No entanto, o instrumento coletivo da categoria não socorre à pretensão. Por essa razão, eu estou mantendo o voto. Meu PJ está abrindo aqui. Só queria confirmar aqui para o Alexandre, porque eu fiz uma divergência em que eu manteria a sentença no que se refere à prescrição. E eu acho que, nesse sentido, nós ganhamos o voto. Viu, doutor? E aí o doutor teria que... Porque a nossa contagem com relação àquela súmula não faz essa modulação. A gente conta 5 anos após a lesão e após a modulação, a decisão. E não 5 anos para trás. Eu já estaria surpreendendo. Eu acho que realmente a redação da súmula não ficou muito boa, não foi muito feliz, né? Quem somos nós falar Supremo, mas a verdade é essa. Mas eu entendo isso, eu até já vi volta da doutora Gisele no sentido do doutor Vitor, não concordo não. Então, nós faríamos o não provimento, na verdade vai negar porque nós vamos manter, exatamente, nós vamos manter a sentença. Mantendo a pressão pública. E no que se refere à multa do 467, aí eu fico sozinha. Eu fico vencida porque eu excluiria essa multa. É isso? Então fica assim, proclamado o voto. Então, só faz adaptação eu vou. Então, e aí eu vou com relação à prescrição. Então, a posição ficou no sentido de que eu não entendi bem, negar provimento, né? Porque não fica mantida a sentença.
Exatamente. Nem quinquenal, exato. Tá. Doutora, bom dia, então. Bom dia, muito obrigada. Negou provimento. E com relação à multa, Vossa Excelência fica vencida, né? Então tá bem. Eu vou fazer as adequações, então. Muito obrigado. Doutor Guilherme, por favor, próximo. Próximo é o 27 da pauta, ROPS 11.802-75. Ainda na sala do doutor Vitor Salino. É o 27 da pauta, pois não? 27 da pauta, ROPS 11.802-75, recorrente Alain Rodrigues Rosa de Oliveira e recorrido Telemon Engenharia e Telecomunicações S.A. Escrito para sustentação oral, doutora Patrícia Mara Lopes Apinha, pelo recorrido reclamado Telemon. Doutora, bom dia. Vou passar a palavra para o doutor Vitor como relator. Doutor Vitor? Eu peço a bondade de aguardar um momentinho, que agora que está abrindo. E aí, a nossa proposta de voto é no sentido de afastar a preliminar de intempestividade do recurso do reclamante, arguído em contra-razões, e dele conhecer. E, no mérito, negar provimento. É como voto. Tem interesse na sustentação, doutora? Eu posso aguardar, Excelência? Pois não. Eu sou a segunda votante, não tenho revisora, não tenho dirigente, doutor Alexandre também não. Por unanimidade, estão proclamados acima do voto do relator. Bom dia, senhora. Fique com Deus.